A principal capital do misticismo, o Egito, está mais uma vez chocando as pessoas com suas descobertas e mistérios. Esse é o infinito, e essas são as novas descobertas no Egito. Vamos nessa! Vamos começar com uma descoberta muito interessante no Egito. É uma tumba desconhecida encontrada recentemente que tem cerca de 3.500 anos de idade. Por isso as pessoas estão super interessadas nela. Ela pode pertencer à 18ª dinastia, a mesma de faraós como Tutankhamon e Akhenaton. Quem foi enterrado no Vale dos Reis? Claro que uma pessoa importante. Provavelmente é uma princesa ou a esposa de um faraó e parente do rei Tut. Essa é a versão sugerida por um dos historiadores que participou das escavações. Pelo que se sabe, o rei Tut era casado. Suas filhas já foram encontradas em sua tumba, mas a esposa não estava lá. No entanto, as chances de descobrir a verdade são bem menores do que o normal. A verdade é que a tumba está em péssimo estado por causa de uma série de inundações e outros desastres naturais que aconteceram durante os longos anos no subsolo. Estranho misterioso. A comunidade de Saqqara é um dos lugares mais procurados pelos arqueólogos, porque é lá que as pessoas encontram coisas interessantes. Em setembro de 2020, cientistas que pensavam que já tinham descoberto tudo, encontraram 13 sarcófagos com múmias. No início de outubro do mesmo ano, esse número subiu para 59 e agora já passa de várias centenas. Além disso, os cientistas também encontraram várias estatuetas. A divindade Ptah Shoker estava representada em 40 estatuetas. Acreditava-se que as estátuas que o representavam tinham poderes mágicos e ajudariam no seu futuro renascimento. Em outras 20 estatuetas, encontraram uma imagem de Horus, o deus egípcio do céu, que é um homem com cabeça de falcão. Mas entre as estátuas encontradas também havia aquelas que não podiam ser explicadas tão facilmente. O nome Fnomos estava escrito, mas não deu aos arqueólogos nenhuma pista. Até agora, os cientistas ainda estão tentando entender quem era essa pessoa desconhecida nos tempos do Egito Antigo. Alguns pensam que era um dos filhos do faraó. Outros têm certeza de que esse homem não existia. Se você tem uma teoria, não deixe de compartilhar nos comentários. Túmulo antigo. No ano passado, perto da cidade de Aswan, cientistas encontraram um túmulo familiar esculpido em rocha. Eles deram de cara com 20 múmias bem preservadas do período greco-romano. O local já tinha sido saqueado há muito tempo, mas para nós, gente moderna, ainda tinha muito valor. Foram encontrados vários colares antigos, figuras de cobre e uma mesa de sacrifício usada para rituais. Também encontraram vasos, uma maca feita de palmeira e até papelão. O túmulo também tinha a múmia de uma criança. Por que ela foi colocada em um lugar tão incomum? E de quem era essa criança? Isso ainda é um mistério. Retratos de múmias. No mesmo ano, 2022, arqueólogos descobriram pela primeira vez em 115 anos retratos de múmias feitas com tinta de cera. 2 retratos completos e 2 incompletos foram encontrados no local de um monumento antigo, um cemitério na cidade de Filadélfia, no Egito. Os retratos foram pintados em mortalhas de linho. Não é difícil imaginar que essas pessoas que foram enterradas lá pertenciam às classes mais altas. É que esses retratos eram muito caros e nem todo mundo podia pagar por eles. Os autores do estudo acreditam que eles foram pintados por artistas de Alexandria, uma cidade egípcia na costa do Mediterrâneo. Eles também encontraram estátuas da deusa do amor, além de papiros e escrituras gregas. Um túmulo voltado para o sol. Essa descoberta encontrada no Egito remonta a 1830 a.C. Estou falando de um túmulo achado na necrópole dos nobres e sacerdotes daquela época. No entanto, o ponto aqui não é a antiguidade da descoberta, nem que o túmulo pertencia a uma pessoa de alto escalão, mas sim que estava voltada ao nascer do sol no solstício de inverno. Foi projetado de tal forma que os raios do sol alcançariam a estátua do governador. Sabemos que entre os egípcios, o sol e seus ciclos sempre foram associados com o renascimento. O solstício de inverno simbolizava a vitória da luz sobre as trevas, e o solstício de verão geralmente coincidia com as cheias do Nilo. Ambas as datas eram de grande importância para a cultura do Egito. Com base nessa descoberta, podemos ver que as pessoas daquela época já sabiam calcular a posição do sol e a direção dos raios solares. O antigo arquiteto usou ferramentas simples, como um poste de cerca de 1 metro e um quadrado.
Assim, ele calculou a posição do túmulo da capela e da estátua, mesmo que não fosse com exatidão. Isso permitiu ao arquiteto determinar o volume do túmulo para que não interferisse com os outros túmulos. A propósito, eu falei da cheia do Nilo. Quer que eu te conte algo interessante sobre esse rio? Existe uma teoria de que os antigos egípcios sabiam como regular o fluxo do Nilo para facilitar a construção. Eles desviavam um pouco da água através do canal Bar Youssef e diminuíam o nível da água. Se precisassem do resultado oposto, usavam barragens que rapidamente elevavam o nível do Nilo. Essa não é uma simples teoria, mas um fato praticamente comprovado. Perto da necrópole real, arqueólogos encontraram várias barragens pelas quais os materiais de construção eram trazidos quase até as pirâmides. Os cientistas observam que os materiais auxiliares eram entregues por água. Os blocos básicos para as pirâmides eram cortados diretamente no Planalto. De modo geral, o rio Nilo desempenhava um papel incrível na vida dos antigos egípcios. Era uma referência e uma indicação do que eles precisavam fazer. Por exemplo, durante o reinado do faraó Djoser, uma terrível fome rompeu por causa da seca. Provavelmente foi por isso que os moradores de lá decidiram construir uma pirâmide para sacrifícios ao ancestral dos deuses. Os antigos egípcios tinham uma crença forte em vários deuses e também adoravam seus próprios faraós. Um deles, muito conhecido, era Tutankhamon, mais conhecido como Rei Tut. Parece que o interesse nele já acabou, né? Eles já descobriram tudo, escavaram tudo, mas ainda tem mais. Você sabia que o famoso egípcio morreu aos 19 anos? Muitos filmes foram feitos sobre o assunto, tentando investigar a verdadeira causa de sua morte. Até citaram os raios-x dele, tirados em 1968 como exemplo. Também colocaram os resultados de uma tomografia computadorizada. Tudo isso fez a gente acreditar que ele tinha costelas machucadas e uma perna quebrada. Parece que ele tinha se envolvido em algum acidente com uma carruagem. Mas antes de continuar, preciso falar para acreditarmos com cuidado. Outro grupo de pesquisadores afirmou que o faraó não morreu por causa de uma colisão com uma carruagem, mas porque caiu dela. Ou ainda que foi atacado por um hipopótamo. Tem também uma versão mais simples. A múmia do faraó pode ter sido danificada por ladrões e arqueólogos durante a Segunda Guerra Mundial, que foram descuidados com o corpo do rei Tut. Mas na minha opinião, a teoria mais interessante é que a queda do rei Tut da carruagem era quase impossível, pois ele tinha um pé torto e mal conseguia ficar de pé. Para confirmar isso, existe um fato. Havia 130 bengalas em seu túmulo, que ele obviamente usou ao longo de sua vida. O faraó provavelmente morreu por causa do incesto. A análise do DNA mostrou que seus pais eram irmãos e irmã, então seu corpo já debilitado simplesmente não aguentou alguma doença. A malária, por exemplo. Movendo blocos com som. Acho que você já viu em filmes como muitas vezes os personagens movem objetos pesados com a ajuda da mente. À primeira vista pode parecer impossível, mas na verdade não é. Teoricamente é possível mover blocos, se não com a ajuda do poder do pensamento, com a ajuda do som. E isso era possível há muito tempo. No Antigo Egito, cientistas modernos fizeram muitos experimentos e descobriram que a acústica pode realmente ajudar na levitação. No começo, os cientistas levantaram bolinhas muito pequenas e, com o tempo, aumentaram o diâmetro delas. Embora possa parecer desnecessário tantos experimentos, os cientistas garantem que eles são úteis, porque muitos métodos de levitação foram testados. Uma equipe envolvida nesses experimentos bateu o recorde do tamanho de um objeto levantado, usando 3 transdutores de som paralelos que geravam ondas de diferentes frequências. Quando as ondas se juntaram, criaram um único fluxo de vibração que mantinha o objeto no ar. O grupo de Bristol usou uma única fonte de som e um refletor que permitia que a bola voltasse suavemente ao lugar. Você tem que admitir que criar um método de levitação e dar o crédito ao Antigo Egito é uma ideia duvidosa. Você acha que isso pode ser verdade? Ou você acha que nada disso poderia ter acontecido no Antigo Egito? Caçadores de falcões. Em janeiro de 2019, pesquisadores encontraram um misterioso complexo, ou melhor, um templo egípcio adaptado ao sistema de crenças. Data do 3º século a.C. Foi a partir desse período que o povo que existia ali se estabeleceu nesse território e começou a fazer suas coisas. Os Blemis eram uma tribo nômade núbia.
Nesse templo egípcio, os cientistas encontraram seus arpões, estátuas em forma de cubo e uma estela com instruções relacionadas à religião. A descoberta mais notável foram 15 falcões dentro do templo, a maioria deles sem cabeça. Os cientistas já haviam encontrado aves enterradas nessa área, mas esse foi o primeiro caso em que estava relacionado diretamente ao templo, onde muitos pássaros foram enterrados de uma vez. Além disso, os cientistas encontraram uma inscrição na estela que se traduzia assim: "É impróprio ferver uma cabeça aqui." Provavelmente por religiosidade, as pessoas enterravam, mumificavam e faziam imagens dos falcões. Um jardim para os mortos. Durante muitos estudos, historiadores se depararam várias vezes com estranhos afrescos em que jardins estavam pintados. As pessoas só os viam em imagens e então, depois de muitos anos de busca, finalmente encontraram um exemplo real. Estou falando sobre um dos famosos jardins funerários egípcios. Segundo os historiadores, tem cerca de 4.000 anos. É um pedaço de terra medindo 3 por 2 metros, que fica numa área aberta e elevada na entrada do túmulo de pedra. O jardim é dividido em setores retangulares de cerca de 30 centímetros quadrados cada um. Dentro dos setores, os arqueólogos encontraram várias sementes e restos de raízes de plantas. Os antigos egípcios acreditavam que a morte era um passo inevitável e extremamente importante na vida de todos. Deveria ser honroso e seguindo exatamente os rituais. Todas as coisas colocadas no túmulo acompanham o falecido nesse caminho e no outro mundo. Não eram objetos aleatórios. Todos carregam um importante significado sagrado. Justamente nesse jardim, havia os objetos para um ritual que incluía oferendas, objetos para facilitar a jornada da pessoa falecida. A próxima descoberta a ser discutida causou uma incrível agitação na Turquia desde o momento de sua aparição. Em um dos sarcófagos, eles encontraram essa múmia preservada, que obviamente não pertencia a uma pessoa. Por que obviamente? Porque, de acordo com as análises, a criatura não tinha mais de 120 centímetros de altura, tinha pele de cor verde, asas subdesenvolvidas e olhos bastante largos, que não são típicos dos humanos. As cavidades oculares dessa múmia eram 3 vezes maiores que as humanas. Se você acreditar na mídia turca, quando essa múmia foi encontrada, estava em um sarcófago transparente feito de um material muito forte, semelhante ao quartzo. No entanto, ninguém nunca conseguiu descobrir que material era esse. Era composto por até 16 componentes minerais e, como dizem os cientistas, compostos de organismos vivos. Falando de organismos vivos, durante a sua vida, a múmia tinha uma estrutura corporal bastante adaptada ao nosso planeta. Seus sistemas respiratório e excretor são semelhantes aos das pessoas, mas o restante dos sistemas são diferentes em termos de complexidade. O sistema circulatório da criatura, por exemplo, tinha nada menos do que 4 corações. Homem-lagarto. O período Ubaid é uma das principais culturas místicas, constituída por colonizadores alienígenas. Uma de suas características marcantes eram estranhas estatuetas que retratavam criaturas semelhantes a lagartos. Ninguém sabia quem eram essas criaturas. Ou eram assim que os aliens se pareciam, ou eram seus deuses. Eles eram largos de ombros, com olhos estreitos e alongados, algumas vezes carregando crianças iguais a eles, e outras vezes sem prole. Figuras dessas criaturas misteriosas ainda são desenterradas de sepulturas até hoje. Com base nos registros antigos encontrados, tais criaturas realmente existiram, e além disso eram populares e respeitadas entre os locais. Havia até textos escritos sobre eles que diziam que na antiguidade certos Anunnaki chegaram à Terra. Sua casa era o planeta chamado Nibiru, e o objetivo de sua visita à Terra permaneceu incerto. Nesse contexto surgiu até uma lenda. Segundo ela, essas criaturas semelhantes a lagartos vieram à Terra para extrair materiais valiosos. Claro, eles poderiam ser minerados no espaço, e haveria muito mais deles no espaço, mas o plano deles não era tão simples. As criaturas fizeram amizade com Deus e juntos criaram as pessoas. Por muito tempo, as pessoas trabalharam para eles, cumprindo ordens, uma após a outra, mas em algum momento a humanidade começou a se deteriorar. Conforme evoluíam, as pessoas começaram a mudar e pararam de trabalhar de forma tão responsável. Isso desagradou aos lagartos e eles decidiram causar um cataclismo na Terra, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele não apenas protegeu os humanos, mas também acabou com algumas das criaturas alienígenas que se transformaram em pedra. São elas, como você entende, que as pessoas encontram hoje. Aqui está uma teoria interessante, e vamos prosseguir. Para o nosso próximo tópico, devemos nos teleportar para as Ilhas Marquesas, no Oceano Pacífico.
Os vários baixos relevos e estátuas ali retratam alienígenas cinzentos, criaturas com um corpo humano e a cabeça de um réptil estranho, cujos olhos são enormes e arredondados e cuja boca é muito baixa. A população nativa da ilha não sabe absolutamente nada sobre as esculturas ou as pessoas que as criaram. Ao longo dos milênios, as pessoas que viveram na ilha mudaram e a história dos indígenas caiu no esquecimento. Nesse contexto, lendas de alienígenas começaram a se infiltrar nas massas. Supostamente a ilha já foi o lar de uma tribo que era amiga de uma raça alienígena. Para agradar seus amigos e dar-lhes um presente, eles gravaram seus retratos nas paredes. De qualquer forma, os arqueólogos dizem que essas estátuas têm pelo menos 150 mil anos de idade. Será que as pessoas primitivas daqueles tempos poderiam ter criado esses desenhos incríveis? Como eles bolaram essas formas e padrões? Os teóricos da conspiração têm certeza. Uma colônia de alienígenas viveu na ilha. Eles conduziram experimentos em pessoas e as estátuas que deixaram para trás retratam híbridos humanos alienígenas. Mapa estelar. 1992 ficará para sempre na memória do mundo da arqueologia, pois foi quando conseguiram encontrar o mapa estelar mais antigo até então. O feliz descobridor do artefato foi o geólogo Castilho. O homem estava conduzindo pesquisas na Indonésia. Ele escolheu uma rota um tanto não convencional que lhe permitiu encontrar algo incrivelmente valioso. Primeiro nas montanhas e depois nas colinas do Diabo, o geólogo encontrou uma pedra processada na qual estranhos sinais foram riscados. Eles lembravam a informação que os americanos colocaram nas placas de alumínio anodizado nas sondas espaciais Pioneer 10 e Pioneer 11, lançadas no espaço distante entre 1972 e 1973. A semelhança de fato era impressionante. A pedra, exatamente como a placa, mostrava um homem e uma mulher de mãos dadas, bem como o Sol, uma série de estrelas e sinais na forma de pontos e setas. Geólogos dizem que ela tem pelo menos algumas centenas de milhares de anos. Teóricos da conspiração garantem que os aliens conseguiram pegar uma mensagem da sonda, decifraram o mapa e visitaram a Terra, mas por alguma razão erraram por algumas centenas de milhares de anos, voltaram no tempo e ficaram presos no passado. Parece bem interessante. O que você acha dessa versão? Diz pra mim nos comentários. Mas se os alienígenas estiverem presos no passado, isso significa que no presente deveríamos ou encontrá-los vivos ou encontrar seus corpos. Como sabemos, a humanidade tem problemas constantes e inconsistências com a primeira versão, mas a segunda é muito mais promissora, principalmente depois que pesquisadores chineses informaram ao mundo sobre sua impressionante descoberta. Explorando as montanhas do Tibete, eles encontraram um cemitério com 716 corpos. Isso pode parecer nada fora do comum. Mesmo que houvesse de repente múmias clássicas por lá, isso não surpreenderia ninguém. Mas não é tão simples quanto parece à primeira vista. Todos os corpos tinham apenas 130 centímetros de comprimento, ou até menos. Tinham membros finos e cabeças desproporcionalmente grandes. A estrutura de seus ossos indicava que todos eles tinham pouca semelhança com os chineses ou tibetanos. No mínimo, eles tinham um ritual de sepultamento peculiar. Por algum motivo, um disco semelhante, esculpido em pedra e com um buraco dentro, estava ao lado de cada corpo. Era um artefato de proteção, um satélite, um transmissor ou algo desconhecido para as pessoas modernas? Isso nunca foi conhecido. Todos esses objetos continham hieróglifos incompreensíveis e nas paredes do complexo, onde os falecidos foram enterrados, o Sol e a Lua foram encontrados. Linhas pontilhadas foram desenhadas entre os corpos celestes. Talvez esses seres tenham nos mostrado a trajetória de seu voo. Pinturas rupestres. Geralmente falamos da Austrália apenas quando se trata de animais estranhos que não existem em nenhum outro lugar. Mas o mesmo princípio se aplica aos alienígenas. E se os alienígenas habitassem a Austrália e nunca fossem vistos em nenhum outro lugar? Essa teoria é apoiada por essas pinturas rupestres descobertas em 1838. Elas retratam criaturas estranhas chamadas Vandina. As pessoas gostam de atribuí-las a aliens por conta da sua idade ultrapassar 100 mil anos. Supostamente, naquela época, as pessoas não tinham ideia sobre criaturas desse tipo. E se considerarmos que alguém como essas pinturas realmente existiram, então onde estão suas marcas agora? Só podemos acreditar que essas criaturas misteriosas vieram até nós do céu, fizeram sua valiosa contribuição para o desenvolvimento da humanidade e deixaram a Terra. A esfera misteriosa Betts. Março de 1974. A família Betts, que vivia uma vida comum, sofreu um desastre.
Eles enfrentaram um incêndio gigantesco. O fogo destruiu mais de 35 hectares de sua floresta. A causa do incêndio ainda é incerta, mas o que se sabe é o objeto que a família encontrou enquanto vasculhava a área. Por acaso, eles encontraram essa esfera com um diâmetro de 20 centímetros. Ela era perfeitamente lisa, exceto por um estranho símbolo alongado, um triângulo. Esse milagre pesava pouco mais de 10 quilogramas. Por que é um milagre? Porque assim que a esfera estava perto de sua casa, ela começou a demonstrar algo incrível. Em primeiro lugar, o objeto reagia ao som, vibrava e fazia um zumbido em resposta ao som do violão. Os Bats tinham um cachorro em casa e até ele se comportava de maneira estranha nesses momentos. Ele tentava cobrir suas orelhas e se afastar da esfera. Aparentemente, o som que o objeto emitia em resposta era ouvido em frequências inacessíveis aos humanos. Outra manifestação do comportamento paranormal da esfera era que quando as crianças a rolavam, ela de repente mudava de direção, acelerava espontaneamente, batia em algo e retornava como se nada tivesse acontecido. Mas o artefato era mais ativo em dias em que o sol brilhava intensamente lá fora. Esse objeto não poderia passar despercebido. Não demorou muito até que toda a mídia local soubesse e escrevesse sobre isso. Isso deu origem a muitas teorias, não apenas entre pessoas comuns ou cientistas, mas também entre teóricos da conspiração. Na época, os OVNIs estavam na moda na cultura ocidental e havia uma corrida espacial com a União Soviética. Então a esfera foi associada à tecnologia avançada, ou mundos extraterrestres. O mistério aumentava porque os Bats se apressaram em consolidar seus direitos sobre o achado e recusaram categoricamente entregá-lo para estudo, inclusive recusando a cortá-lo para examinar a estrutura interna. Mesmo passando algum tempo, a esfera ainda continuava pouco examinada. Descobriu-se que havia mecanismos estranhos e desconhecidos nela. Apesar de todo o mistério, os cientistas disseram que o objeto foi feito na Terra. Mas pessoalmente eu não acredito nisso. Como que na década de 70, ou mesmo antes, alguém poderia ter inventado um mecanismo auto-operante que funciona sem carga? Anel alienígena. Acho que não é segredo que mais de 100 anos atrás, arqueólogos encontraram um dos principais e mais importantes locais da história egípcia, o túmulo do rei Tut. Por vários milhares de anos ele permaneceu intocado, então os artefatos antigos estavam em boas condições. Enfeites, artefatos, alguns vestígios do povo desaparecido foram preservados. Muitas pistas sobreviveram até os nossos dias. No entanto, eu gostaria de começar com um enfeite. Não um simples, mas um que contradiz a versão moderna da história. O ponto é que esse objeto mostra uma criatura misteriosa parecida com um alien. Será que isso significa que os egípcios tiveram uma experiência de encontro com seres alienígenas? Será que eles conversaram sobre alguma coisa ou esperei? Talvez não seja tão incrível, e no final das contas não seja um alien, mas o deus egípcio Ptah. De acordo com a história, ele é o criador do mundo e o deus dos mortos, o deus da verdade e da ordem. Pelas imagens na internet, eles parecem muito com a imagem no anel. A única coisa que me incomoda é que Ptah está pairando sobre a Terra. Ou ele realmente encontrou humanos e voou, ou ele é um ser de uma civilização extraterrestre com tecnologia avançada de voo. Esses objetos flutuantes do lado direito da tela, que ninguém sabe para que servem, aumentam o mistério. Não podemos descartar que sejam partes de um mecanismo alienígena que trabalha em conjunto com a haste e a plataforma. E eu nem falei sobre a coisa estranha atrás do homem à esquerda dele. Por que os egípcios representaram uma imagem tão misteriosa em um anel? O que você acha? Se você tem sua própria opinião sobre isso, não deixe de compartilhar nos comentários. Múmias de crocodilo. Acho que ninguém duvida que os egípcios adoravam mumificar seres vivos. Em primeiro lugar, é claro, mumificar pessoas, mas em alguns casos até animais eram mumificados. Cientistas já encontraram várias vezes múmias de leões e gatos, e ainda uma estátua de um besouro escaravelho. Pode parecer que não há nada de estranho e intrigante. Por exemplo, o leão sempre foi atribuído ao deus egípcio antigo Mais, o deus da guerra e do trovão. Os egípcios o retratavam como um homem com cabeça de leão, com facas nas duas mãos. É compreensível que, por respeito e reverência, os egípcios também embalsamaram animais cujos dias nesse planeta estavam chegando ao fim. No entanto, em janeiro desse ano, durante trabalhos arqueológicos na região de Qubet el-Hawa, uma equipe de cientistas britânicos encontrou várias múmias de crocodilos. Os cientistas se perguntaram, será que esses animais eram importantes para eles? Mas não tem como saber com exatidão a resposta. Segundo os arqueólogos, no máximo 20 sepultamentos semelhantes foram encontrados. Qual será o verdadeiro significado da mumificação de animais? A múmia mais antiga do Egito.
Talvez você pense que as múmias mais antigas foram encontradas há muito tempo. Talvez fossem os sepultamentos de faraós ou pessoas da realeza. No entanto, foi recentemente descoberta a múmia mais antiga até hoje. Aconteceu na necrópole de Saqqara. De acordo com o chefe da expedição, ocorreu em uma mina funerária com 15 metros de profundidade. No fundo, havia um grande sarcófago retangular de calcário. As inscrições esculpidas em sua parte superior sugerem que o dono do sarcófago se chamava Ekashepes e que essa pessoa foi enterrada há 4.300 anos. Essa, é claro, não foi a única múmia encontrada lá. Eles também se depararam com uma tumba bastante grande pertencente a um certo Khnum-Jedef. A julgar pelas inscrições hieroglíficas, ele ocupava vários cargos importantes, o que os egiptólogos traduziram da seguinte forma: inspetor de funcionários, supervisor da nobreza e sacerdote do complexo da pirâmide de Unas, o último governante da quinta dinastia. Enquanto a múmia mais antiga estava decorada com folhas de ouro, o túmulo do segundo homem era cercado por cenas de sua vida cotidiana. O segundo maior túmulo pertencia a uma mulher chamada Mary, guardiã dos segredos e assistente do grande governante do palácio. Arqueólogos também descobriram o túmulo de um sacerdote cujo nome, devido à falta de inscrições, permanece desconhecido. Esse túmulo é notável porque 9 estátuas de incrível beleza foram encontradas nele. 2 delas mostram o dono do túmulo e sua esposa, enquanto as outras mostram seus servos. O Livro dos Mortos. A pirâmide de degraus de Djoser, que fica em Saqqara, é considerada a mais antiga estrutura com grandes pedras ainda de pé na terra. Logicamente recebeu esse nome em homenagem ao faraó governante da época. Quando o chefe de estado morria, todos os seus subordinados, assim como as pessoas comuns, queriam fazer parte da história e ter a oportunidade de ficar ao lado do ex-faraó. É por isso que toda a área é agora um cemitério. Em uma das necrópoles localizadas perto da pirâmide, um grupo de arqueólogos egípcios encontrou um sarcófago que continha não apenas uma múmia, mas também um antigo rolo com feitiços. Segundo especialistas, o papiro foi escrito entre 712 e 312 a.C. O comprimento desse rolo também vale a pena mencionar. Tinha nada menos que 16 metros. Apesar de não ser o texto mais longo do Livro dos Mortos, rolos de tal comprimento são muito raros. Além disso, eles encontraram um papiro inteiro e completo com textos funerários antigos. Como sempre, como a descoberta é nova, ninguém pode explicar os detalhes. Todos mantêm a informação em segredo caso seja valiosa e importante. Nova cidade. A cidade egípcia de Luxor está sempre anunciando ao mundo novos objetos ou artefatos encontrados lá. Alguns até se tornaram céticos quanto às informações da mídia e até acreditam que esses anúncios são uma jogada de marketing para atrair turistas à cidade antiga. E então, recentemente, no início de 2023, cientistas encontraram em Luxor os restos de uma antiga cidade romana datada dos séculos 2 a 3 d.C. Segundo os arqueólogos, eles encontraram as ruínas do assento romano mais antigo nesses locais. Veja o que eles conseguiram escavar: casas, correios, oficinas de ferreiros e itens domésticos. Agora, alguém se atreveria a contestar a grandiosidade desse local? Ou isso também é uma jogada de marketing? Como você já deve ter percebido no episódio de hoje, o Egito não tem apenas muitas pirâmides, mas também várias necrópoles com suas histórias únicas. Algumas das tumbas não contam nada estranho, sobrenatural ou emocionante, enquanto outras podem ser um verdadeiro trampolim para pensar e criar teorias. Por exemplo, encontraram um complexo funerário ao lado do monumento do grande guardião Harva. Depois de um tempo, o sucessor de Harva construiu sua tumba ali perto. E depois dele, seu sucessor fez o mesmo. E depois dele, um novo sucessor fez o mesmo. E assim por diante. Essa tradição continuou por muitos séculos, até que alguém, ou melhor, algo, a interrompeu. Arqueólogos recentemente escavaram um monte de esqueletos cobertos com uma camada de cal ao lado do local do sepultamento de Harva. Havia também uma fogueira com restos de pessoas que nem tiveram o direito de serem enterradas na vala comum, cobertas com cal. Todas essas pessoas foram vítimas de uma epidemia conhecida como a peste de Cipriano. Seus corpos foram enterrados em cal ou queimados porque temiam a propagação da doença. Ninguém mais foi enterrado ali depois da epidemia. Essa informação deu origem a muitas teorias e enigmas. Quem era esse Cipriano? E por que a doença tinha o nome dele? Será que ele mesmo inventou uma receita para isso e assim matou milhares de pessoas? Segundo historiadores, antes da peste, cerca de 500 mil de pessoas viviam no território de Alexandria. Depois da peste, no entanto, o número era inferior a 200 mil. A tumba do guardião.
Nos arredores do Cairo, outra escavação foi realizada, e durante ela, já ao anoitecer, as pessoas encontraram acidentalmente um sarcófago incomum. Depois de entender um pouco a questão, ficou claro para todos. Trata-se da tumba de Ptah-Enuyá, que chefiava o tesouro do rei Ramsés II, o governante egípcio mais poderoso. Em volta da tumba foram esculpidos títulos de Ptah-Enuyá, destacando sua proximidade com o rei. O sarcófago também tinha emblemas das divindades, incluindo uma representação da deusa do céu, Nut, na tampa. Descoberta no delta do rio. A próxima descoberta foi feita no delta do Nilo. Arqueólogos encontraram um espremedor de uvas, vasos para guardar vinho e um pedaço de uma parede de tijolos com blocos de calcário incrustados. Tudo isso poderia ter sido usado para manter a temperatura. Segundo especialistas, esses achados devem ser datados do período greco-romano. Junto com eles, os cientistas encontraram fragmentos de gesso colorido e mosaicos. Muito provavelmente as pessoas encontraram a casa de um antigo fabricante de vinho, que adorava seu trabalho e seguia todos os passos da produção. Enterro misterioso. Quando se trata de tumbas, todos nós imaginamos imediatamente múmias douradas, faraós e outras nobrezas. Os cientistas não contariam ao mundo sobre a tumba encontrada de um plebeu comum, não é? Mas a seguinte história é lembrada permanentemente por todos os historiadores. A verdade é que as pessoas encontraram o túmulo de um menino enterrado com 100 cachorros. A princípio, as pessoas não entendiam como isso era possível, o que ele fez para merecer isso. Mas também, depois disso, tudo ficou mais claro, simples e compreensível. Provavelmente o menino se afogou. Talvez os cães tenham se afogado. E isso é mostrado pelos vestígios de argila azul, que é frequentemente encontrado em reservatórios do Antigo Egito. É provável que o local onde moravam o menino e os cães tenha sido inundado e ninguém sobreviveu. Infelizmente ou felizmente, porém, tem outros mistérios nessa descoberta. Pouco antes de encontrar esse túmulo estranho, as pessoas se depararam com um túmulo de um homem que havia sido executado. Ele tinha uma flecha no coração e um saco na cabeça. Talvez seja coincidência, mas o menino falecido também tinha algum tipo de saco de linho na cabeça. Passagem para Cleópatra. Cleópatra foi a última rainha do reino ptolemaico, da dinastia macedônia ptolemaica, que todo mundo conhece. Até pouco tempo atrás, a opção mais lógica era procurar o túmulo dela em Alexandria. A biblioteca dela ficava lá, era a cidade natal dela, tudo parecia se encaixar. No entanto, a busca não trouxe resultado algum. Alguns fãs da história antiga fizeram sua própria investigação e tentaram se colocar no lugar da ex-rainha. Eles tentaram imaginar onde ela poderia estar enterrada e o que poderia ter acontecido com ela. Como resultado da dedução, as pessoas chegaram à conclusão de que era necessário examinar o templo de Taposiris Magna. A busca pelo túmulo continuou e a cada mês trazia novos resultados. Os cientistas encontraram desenhos, escritas nas paredes e artefatos úteis relacionados a Cleópatra. E então, não faz muito tempo, as pessoas chegaram à etapa final. Arqueólogos encontraram um túnel subterrâneo com mais de 1 quilômetro de extensão. Parte dele passa debaixo d'água, junto com as fundações do templo. Mas isso não é surpresa. Aconteceram dezenas de terremotos ao longo dos anos. De acordo com os cientistas, isso deve ser uma passagem para o túmulo da rainha. Mas mesmo que não seja, ainda assim será uma descoberta impressionante e valiosa para o mundo moderno. Consegue imaginar uma pirâmide voando? Voando mesmo. Sim, parece estranho, mas testemunhas conseguiram registrar. O vídeo mostra claramente um objeto voador não identificado, que tem uma forma triangular invertida. E isso aconteceu perto das pirâmides. Então parece que as múmias decidiram dar uma voltinha. Bem, eu não ficaria surpreso, já que as pirâmides, pela idade que têm, parecem algo alienígena. Pessoas na internet correram para comentar, mas ninguém chegou a uma conclusão. Se você acha que as pirâmides invertidas são o único objeto estranho que apareceu no céu do Egito, você está enganado. Alguns anos depois desse incidente, as pessoas ficaram boquiabertas quando viram uma linha de fogo desconhecida. Aconteceu nas pirâmides egípcias de Gizé. O fenômeno registrado parecia um meteorito, seguido por uma cauda, mas não houve notícias de nenhum meteorito caindo. Poderia ser um pequeno objeto que voou na direção contrária? A maior parte das notícias indicava essa versão, mas ao mesmo tempo havia pessoas que acreditavam em algo misterioso. Como a queda do meteorito nunca aconteceu, as pessoas estavam convencidas de que viram OVNIs sobre as pirâmides, checando suas condições. Pessoalmente, não acredito nisso, porque os alienígenas poderiam fazer a vistoria à distância, se bem que não ter vestígios do meteorito no chão me faz pensar na versão do OVNI.
Mensagem antiga. Quantas existem na história? E os registros e documentos antigos com a caligrafia de pessoas? Esse é um assunto instigante. Um cientista estudava as pirâmides, usando imagens de satélite. No início tudo estava normal, mas logo ele notou mensagens secretas criptografadas perto das construções. Perto da grande pirâmide de Gizé havia enormes escritos. Parker, um dos cientistas, encontrou uma tradução desses inscritos e concluiu que foi deixada por alienígenas. E na escrita eles prometem visitar a Terra em breve, ainda esse ano. Bem, isso ainda não aconteceu. Vamos ter que esperar. Aliás, você deve estar curioso. Você deve ter se perguntado se alguém mais viu essas inscrições. E se não foram os aliens que a deixaram, quem foi? Tem uma explicação para isso? Ufólogos acreditam que os escritos foram criados artificialmente, mas não foram os alienígenas que os deixaram, mas nossos ancestrais. Era agosto de 2015. Um egípcio trabalhava em sua horta quando, por acaso, enquanto cavava um buraco para um poço, se deparou com algo assustador. Ele desenterrou uma pequena criatura vermelha assustadora. Tinha olhos enormes e era diferente de qualquer coisa conhecida. O homem logo postou a foto do seu achado na internet e imediatamente se tornou viral. Claro, as pessoas começaram a apresentar suas próprias teorias sobre o que o homem tinha encontrado. De acordo com a primeira e mais natural teoria, a criatura é algo alien. Esse monstro vermelho até parece o alienígena do filme Homens de Preto. A outra teoria é que era um embrião humano deformado. Mas como poderia sobreviver assim? Resumindo, toda essa história é muito sombria e inexplicável. O jardineiro talvez tenha encontrado algo revolucionário, ou talvez seja uma simples farsa. O que você acha? Compartilhe sua opinião nos comentários. Estou começando a achar que as pirâmides têm algo especial, porque atraem todos os tipos de fenômenos misteriosos para o Egito. Em 2011, durante um noticiário no Cairo, um canal de notícias filmou algumas imagens curiosas. No início não há nada sobrenatural. Tudo normal. De repente, do nada, a silhueta de um cavalheiro aparece no fundo da multidão. A imagem era vista a olho nu. A criatura galopava e desapareceu nas sombras tão rápido quanto apareceu. Claro, esse vídeo não poderia deixar de levantar dúvidas sobre sua autenticidade. As pessoas começaram a desconfiar se há falsificações, mas ninguém consegue confirmar. Mas uma teoria curiosa sobre o incidente veio à tona. As pessoas acreditavam que o canal de notícias tinha acidentalmente filmado um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. De acordo com a crença, a criatura vem para avisar as pessoas de algo importante que se aproxima. De qualquer forma, as pessoas que estavam envolvidas na investigação nunca descobriram o que estava por vir. Além dos mistérios não resolvidos que acabamos de assistir, tem muitos outros achados no Egito que, embora misteriosos, não são menos importantes. Continue assistindo, vai ser interessante. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo. Essa maravilha foi construída em meados do 3º milênio a.C., quando o faraó Khufu, de quem a pirâmide recebeu o nome, viveu. Muitos anos se passaram e os cientistas, por mais estranho que possa parecer, continuaram a investigar o objeto, que tem 145 metros de altura e cerca de 230 metros de largura. Parece que nada pode ser encontrado lá, mas nos últimos séculos as pessoas descobriram vários quartos misteriosos. Acredita-se que em um deles o próprio faraó foi enterrado, e em outro sua esposa foi enterrada. Bem, o 3º quarto serviu como uma espécie de armadilha para os assaltantes. Os egípcios pensavam em tudo. Até mesmo no corredor que eles colocaram um sistema de segurança inovador para a época, representando canais e estruturas incomuns. Tudo isso foi criado com um propósito: proteger a paz do faraó. Mas as múmias do governante e sua família ainda não foram encontradas. Isso leva os pesquisadores à hipótese de que ainda não sabem a verdade. Eu não consigo acreditar que, mesmo com tantos recursos, eles não tenham encontrado nada. Não acredito mesmo. Cada segundo, milhões de partículas carregadas, chamadas muons, se formam na atmosfera superior da Terra. São produzidas por raios cósmicos colidindo com moléculas de gás. Essas colisões aceleram os muons a velocidades próximas à da luz. Por isso, penetram dezenas ou centenas de metros de profundidade na superfície do planeta. Como as medições dos cientistas mostram, cada metro quadrado da superfície da Terra absorve cerca de 10.000 dessas partículas.
Usando esse conhecimento, cientistas e arqueólogos franceses modificaram seus instrumentos para conseguir ver através das paredes. Graças a isso, cientistas e arqueólogos fizeram uma declaração incrível. Eles disseram que há várias cavidades na Grande Pirâmide de Gizé que eram desconhecidas. Talvez fossem quartos escondidos onde meros mortais não podem entrar. Os físicos e arqueólogos ficaram indignados. Como puderam passar tanto tempo pesquisando sem encontrar nada? E algumas pessoas inteligentes aparecem e descobrem que há salas secretas na pirâmide. Os franceses foram bombardeados com uma chuva de perguntas e ataques, o que os forçou a repetir suas medições. Dessa vez, eles usaram 3 telescópios de muon e mediram todas as formas. Os resultados foram chocantes. Os dados do novo estudo coincidiram com o primeiro, o que confirma ter um espaço na pirâmide que as pessoas ainda não alcançaram. Além disso, durante essas medições, os franceses instalaram um conjunto de filmes sensíveis à ação dos muons. Acima do corredor principal, eles acreditam que é uma sala de 30 metros de comprimento, 8 metros de altura e cerca de 2 metros de largura. Nenhuma decisão ainda foi tomada sobre escavar a sala ou como entrar nela de outra forma. Alguém encontra quartos secretos em uma pirâmide, mas que não dá para acessar. Outro encontra uma tumba intacta, com mais de 4.500 anos. Aconteceu no sul da capital do Egito. Especialistas envolvidos na escavação afirmaram que o complexo memorial encontrado foi construído por um sacerdote de alto escalão que serviu na corte do faraó. Desenhos de parede ilustrando cenas do cotidiano tornam um achado muito interessante. Os desenhos retratam sua mãe, sua esposa e seus filhos. Eles fizeram cerâmica juntos, fizeram vinho, navegaram barcos e caçaram. Belas estátuas foram colocadas ao redor do enterro. E as inscrições que foram colocadas durante a construção dos edifícios falam sobre os nomes da mãe e da esposa do sacerdote. Eles são Weret-Ta e Merit-Men. A tumba tem uma forma retangular. Tem cerca de 10 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3 metros de altura. O que você acha que está vendo? Quando eu a vi pela primeira vez, pensei que essa múmia estivesse gritando, como se a pessoa tivesse sido torturada durante o enterro. Isso é o que todos os cientistas pensavam até que esse mistério foi resolvido. A descoberta foi feita em 1881. A múmia estava numa postura incomum e distorcida. Uma tomografia computadorizada ajudou a descobrir por que ela ficou assim. O estudo mostrou que a mulher tinha morrido de ataque cardíaco, e talvez isso fez com que seu corpo estivesse nessa posição. Provavelmente o efeito letal foi instantâneo, e os embalsamadores não conseguiram fechar a boca e colocar seu corpo numa posição normal. Múmias com línguas douradas. Estranho e ao mesmo tempo interessante, não? Durante outra expedição, arqueólogos se depararam com 2 tumbas com restos mortais de um homem e uma mulher. O engraçado é que ambos foram enterrados com uma língua dourada. Segundo a lenda, esse processo ajudaria o espírito humano a se unir a Osíris, o rei na vida após a morte. Os cientistas notaram que o túmulo da mulher provavelmente foi aberto. Ao mesmo tempo, aquele onde o homem foi enterrado permaneceu intocado, embora estivessem um ao lado do outro. Era impossível determinar quem exatamente foi enterrado lá. Não havia placas de identificação ou inscrições. Tudo que se sabe é que ambos provavelmente datam de 500 anos antes de Cristo. Há pouco tempo, os cientistas encontraram mais do que uma múmia comum. Eles se depararam com uma verdadeira cidade perdida, que há cerca de 3.500 anos foi fundada por um dos maiores governantes do país, o faraó Amenhotep III. Esse é o maior assentamento já encontrado no país. Mas ainda não está claro se é realmente uma descoberta ou é uma encenação para trazer turistas de volta ao Egito. Se for verdade, as pessoas poderão aprender a tecnologia de construção, planejamento de assentamentos e áreas residenciais no Antigo Egito, o que é um grande salto para a ciência. O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, é conhecido em todo o mundo por suas declarações audaciosas e ações impressionantes. É compreensível que quando ele fala o que pensa sobre as pirâmides egípcias, todos prestem atenção. Há pouco tempo atrás, por exemplo, Elon Musk afirmou que, na verdade, as pirâmides são criação de extraterrestres. Isso significa que os arqueólogos mentiram para nós? Não foram os métodos antigos? Só com a supertecnologia seria possível prédios tão geometricamente perfeitos? Não dá para saber. Até mesmo Elon Musk, assim que recebeu uma resposta dos egípcios, mudou de ideia. Ele leu vários artigos importantes sobre a construção das pirâmides e fez uma nova postagem, anexando links. Ele acrescentou: talvez haja uma explicação razoável.
Ele causou um alvoroço e então encerrou o assunto. Nem parece uma das pessoas mais influentes do planeta. O que você acha disso? As pirâmides realmente poderiam ter sido construídas por aliens ou são inequivocamente criação dos antigos egípcios? Diga o que você acha nos comentários. A propósito, se eu fosse Elon Musk, não desistiria tão rápido. O Egito não é um lugar que já foi explicado. Quase tudo lá permanece inexplicado. Ainda está cheio de mistérios e várias teorias interessantes. Por exemplo, você sabe como era o Rei Tut? Eu falo desse famoso faraó. Todo mundo pensava que o Rei Tut era um governante grande, saudável e forte, de quem todos tinham medo. Mas após estudar os restos e alguns novos detalhes, os cientistas mudaram de ideia. Concluíram que, com alta probabilidade, o governante era um menino de 18 anos que era deficiente e se movia com a ajuda de uma bengala. Os cientistas chegaram a essas conclusões após estudar seu DNA. Descobriu-se que seus pais eram um irmão e irmã, então o menino nasceu com defeitos. Isso também explicou as centenas de bengalas caras enterradas perto dele. Vale dizer que essa não é a versão final ou principal sobre o faraó mais famoso. Talvez as coisas fossem bem diferentes. Múmias com bocas abertas. Parece que no Antigo Egito todas as múmias foram enterradas à força, que estavam com muita dor e isso as fez gritar e chorar. Nessa posição, de fato, os corpos foram congelados, preservados até hoje. Existem muitas teorias sobre esse assunto. Alguns acreditam que era assim, enquanto outros acreditam que suas bocas foram abertas após o enterro para facilitar a saída da alma. Mas existe uma múmia incomum entre todas as outras que aparentemente realmente foi muito machucada. Aliás, ela foi assim chamada, a múmia gritante. Foi descoberta em 1886. Os cientistas se dividiram em vários grupos e compartilharam suas teorias sobre o assunto. Alguns acreditavam que a pessoa tinha sido enterrada viva. A pessoa enterrada viva estava pedindo socorro por um longo tempo, mas ninguém a ajudou. Foi assim que ela deu seu último suspiro, deixando sua mandíbula aberta. Outro estudo dos restos mortais permitiu aos cientistas concluir que não era uma pessoa comum que foi intimidada, mas um príncipe executado por planejar a morte de seu próprio pai. Se isso for verdade, explicaria os detalhes do seu enterro. Ele foi enrolado em um manto. De acordo com os historiadores, isso significa que ele cometeu más ações em sua vida. Também poderia explicar por que não havia marcas em seu túmulo. Assim, ele não poderia ter vida após a morte. Tal ritual é considerado a pior punição possível para um egípcio antigo. A luz de Dendera. Na parede do templo da deusa Hathor, há uma imagem de um homem segurando algo que parece uma lâmpada gigante, maior e mais larga do que ele. Nenhum dos cientistas modernos consegue adivinhar o que era. As pessoas começaram a propor diferentes teorias, e a principal delas sugere que se trata de nada mais nada menos do que uma lâmpada. Uma lâmpada elétrica que nós, pessoas modernas, inventamos há cerca de 150 anos. Isso significa que os antigos egípcios eram muito mais avançados do que pensamos? Nesse caso, a construção das pirâmides não é nada difícil de explicar. Mas e se tudo isso não for verdade? Se descartarmos a versão fantástica com a lâmpada, o que seria então? Os egípcios mais tradicionais e racionais acreditam que a luz de Dendera pode ser uma combinação de uma flor de lótus e um pilar Djed, como símbolo de estabilidade. Bem como uma serpente que se eleva da flor através do útero da deusa do céu, Nut. E se for mesmo algo absurdo? Por exemplo, uma abobrinha gigante que ganhou um concurso da época como o maior vegetal do mundo. Eles ficaram tão animados que decidiram gravá-la na parede. Diz pra mim nos comentários o que você acha que isso é. Será que os antigos egípcios realmente tinham lâmpadas elétricas ou será algo completamente diferente? O Labirinto Perdido. Há muito se fala sobre o Antigo Egito. Todos têm certeza de que as pessoas viviam sob o sol escaldante. Às vezes entravam nas pirâmides e, em geral, não eram muito diferentes do estilo de vida ao qual estamos acostumados. No entanto, há alguns estudiosos na história que afirmam o contrário. Eles apontam para os escritos de pesquisadores antigos que falavam sobre um incrível labirinto subterrâneo. De acordo com eles, os egípcios passavam a maior parte do tempo debaixo da terra. Eles viviam lá, dormiam, negociavam e ainda se deslocavam entre territórios. Claro, tudo isso soa muito interessante, mas onde está a prova? Você ficaria surpreso, mas eles a encontraram. Ou melhor, eles encontraram uma chance de que isso existiu. Um grupo de especialistas examinou o enorme planalto e descobriu que abaixo dele existe um labirinto subterrâneo, como descrito por um dos escritores antigos.
Câmera escondida na pirâmide. Falamos hoje sobre a possível existência de uma lâmpada elétrica que os egípcios tiveram. Mas e se eles tiveram mais do que uma única lâmpada? Talvez as pessoas antigas também tivessem dispositivos tecnológicos em seu arsenal. Câmeras, por exemplo. Na verdade, uma delas foi recentemente encontrada na Grande Pirâmide de Gizé. O fato dessa câmera estar completamente escondida da vista humana é impressionante. Não havia como chegar até ela pelos túneis ou por quaisquer quartos. Parecia que o faraó não queria que ela nunca mais visse a luz do dia. Imagine se isso for verdade e realmente houvesse uma câmera escondida na pirâmide o tempo todo. Os cientistas pegariam, olhariam o vídeo e veriam como eram os verdadeiros egípcios. Como andavam, falavam, o que vestiam e assim por diante. Na minha opinião, em teoria, isso poderia ser uma das maiores descobertas. As pessoas que têm hortas já tentaram vários métodos para fazer as plantas crescerem mais rápido, para que os frutos sejam mais saudáveis, bonitos, saborosos e assim por diante. Agora eu vou explicar o que eu quero dizer. Acontece que existe uma opção cientificamente obscura, mas muito eficaz. Basta colocar a fruta em uma pirâmide. Depois de ficar nela por apenas 1 ou 2 semanas, elas vão germinar mais rápido e os brotos vão ficar mais bonitos. De acordo com os resultados dos cientistas, a muda que cresceu na pirâmide era muito mais poderosa, mais forte e mais saudável do que as similares em termos de tempo e sementes cultivadas na estufa. As plantas em uma estufa piramidal florescem e frutificam por mais tempo e de forma muito mais abundante. A produção aumenta pelo menos 1,5 vezes e o sabor se torna muito mais rico. Não existem pragas nas estufas piramidais. Mesmo se plantas infectadas com mosca branca fossem especialmente trazidas para elas, depois de 2 a 3 dias elas estariam completamente limpas, sem o uso de agrotóxicos. Você tem que admitir que quando ouve falar de tudo isso, começa a parecer que é algum tipo de magia fora de Hogwarts. Será que as pirâmides são algum tipo de lugar com energia cósmica? Talvez elas atraiam raios do espaço e melhorem tudo o que tocam? Não é de se admirar então que tudo que os egípcios faziam era construir as pirâmides uma após a outra. Aliens nas moedas antigas. Depois de atrair tanta energia cósmica para o planeta com a ajuda das pirâmides, eu não ficaria surpreso com o fato de que os antigos egípcios poderiam ter tido contato com aliens. Além disso, existem uma série de teorias na história que comprovam esse evento. Por exemplo, as moedas. Enquanto renovavam uma casa em ruínas, uma família egípcia encontrou moedas antigas com retratos estranhos, um dos quais se parece com a imagem de um alien. A coleção também inclui uma moeda com uma gravação estranha. Uma imagem misteriosa no achado se parece muito com uma nave espacial. Os céticos acreditam que isso é apenas um desejo dos fãs apaixonados de teorias sobre aliens e conspirações governamentais, e que essas moedas não provam nada. No mínimo, a idade da descoberta é desconhecida. No entanto, parece que isso não é nada além de uma evidência direta da existência de alguma vida alienígena e seu contato com os egípcios. Aliás, existe uma versão de que uma civilização avançada não apenas entrou em contato com as pessoas antigas, mas as levou consigo. Isso explica o fato de que os egípcios capazes de construir tais pirâmides incríveis simplesmente desapareceram da face da Terra. Eles não morreram, apenas se mudaram para um novo planeta e ainda vivem lá. O que você acha disso? A maldição dos faraós. A grande maioria dos filmes sobre o Egito, se são sobre algo assustador e aterrorizante, seguem mais ou menos o mesmo roteiro. Pessoas chegam a um local de escavação e são subitamente atingidas por uma maldição sem precedentes e inédita. As múmias ganham vida, a tumba se abre ou se fecha e assim por diante. Mas de onde as pessoas tiraram essa ideia de que os faraós poderiam voltar à vida? Acontece que isso não é pura ficção, e alguém realmente voltou à vida. Eu tô falando sobre a múmia de Ramsés II. Na década de 1930, quando seu corpo estava sendo transportado para um museu, ele levantou o braço diante dos visitantes e, segundo algumas testemunhas, quebrou o vidro. Eu não gostaria de estar entre essas testemunhas. Com certeza meu coração sairia pela boca. Claro que após esse evento, várias teorias misteriosas começaram a circular em torno das múmias. Diziam que elas poderiam voltar à vida e que em algum momento isso realmente aconteceria. Supostamente elas foram colocadas em um sono longo, cuja duração é limitada. No entanto, havia céticos que estavam convencidos de que não havia nada de misterioso ou místico nisso. Isso é apenas uma estranha reação do composto de embalsamento a uma alta temperatura ou umidade. Existe uma teoria bastante estranha, mas insanamente interessante, segundo a qual os egípcios eram pessoas comuns.
não tão desenvolvidas que apenas usufruíam dos benefícios de outros. Mas nesse caso, quem foi o autor dessas maravilhas? Pode ser bem possível que tenha sido o trabalho dos Atlantes, uma raça semimítica de semideuses que conseguiram alcançar um incrível nível de desenvolvimento técnico, até mesmo pelos padrões modernos. Assim, as pirâmides apareceram muito antes dos próprios egípcios se estabelecerem nas margens do Nilo. A tecnologia perfeita ajudou os Atlantes a construir coisas que sobreviveriam milhares de anos. E os habitantes do Antigo Egito apenas restauraram um pouco esses monumentos e começaram a usá-los como túmulos de faraós. Isso explica o fato de que os egípcios não possuíam uma tecnologia tão surpreendente para construir estruturas tão belas como as pirâmides. Os Atlantes buscaram a ajuda dos deuses e construíram essas estruturas místicas com eles. No entanto, o que me preocupa nessa teoria não é o seu início, mas seu fim. Se os Atlantes estavam em paz com os deuses, por que eles desapareceram da face da Terra? As divindades não ajudaram eles a sobreviverem a alguma catástrofe? É difícil de acreditar. E, no entanto, o que dizer das pirâmides? Como elas foram construídas? As pirâmides poderiam ter sido construídas com a ajuda do som. Atualmente, existem muitas teorias sobre como as pirâmides poderiam ter sido construídas. No entanto, a teoria mais interessante, e pelo menos a mais incomum, na minha opinião, é a teoria do uso do som. Algumas pessoas acreditam que a gravidade sônica foi a responsável por ajudar os egípcios a criar estruturas incríveis. Essa técnica se tornou conhecida nos anos 1930, quando um engenheiro suíço viu monges tibetanos usando tambores, cantos e instrumentos musicais para levantar enormes blocos de pedra a uma altura de quase 500 metros para a construção de um novo templo. E é óbvio que imediatamente isso foi associado ao Egito Antigo e suas impressionantes pirâmides. Muitas pessoas podem pensar que é apenas ficção. Como o som pode ajudar objetos a levitar? Mas infelizmente ou felizmente, embora essa hipótese não seja comprovada, pode muito bem ser real. O fato é que atualmente já existem algumas evidências de que isso é teoricamente possível. Em 2 experimentos recentes, cujos resultados foram publicados em revistas científicas, os pesquisadores conseguiram levantar bolas de poliestireno, cujo tamanho era maior do que o comprimento de onda usado para levantá-las. É um passo importante em direção à levitação controlada. Além disso, quase todo novo experimento nessa área abre um método de levitação completamente diferente. Um grupo científico britânico, por exemplo, quebrou o recorde para o tamanho de um objeto levitante usando 3 transdutores sonoros paralelos gerando ondas de diferentes frequências. Mas o que isso tem a ver com o Egito? Será que os antigos egípcios também faziam experimentos com ondas sonoras? É provável que sim. Um historiador árabe, ao escrever sobre esse país misterioso, sugeriu que um papiro mágico com símbolos era colocado sob cada pedra e depois batiam na pedra com uma vara de metal, iniciando o processo de levitação. Essa pedra, de acordo com o historiador, tinha que se mover somente por um caminho feito com postes de metal dos 2 lados. Essa abordagem garantia a possibilidade de levitação por esse caminho das hastes e permitia mover objetos incrivelmente pesados. De fato, se você começar a se aprofundar nesse assunto, pode encontrar outras semelhanças ou fatos relacionados que apenas confirmam a ideia de que os egípcios sabiam trabalhar com o som. Na Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, os sons produzidos em certas frequências poderiam ser incrivelmente amplificados. Outro objeto a ser imitado pode ser considerado o Castelo de Coral, na Flórida. Embora tenha sido construído bem mais recentemente, ainda levanta muitas questões. O castelo foi construído muito rapidamente, e o arquiteto Edward Leedskalnin não permitiu que ninguém entrasse no local da construção, mantendo tudo em restrito segredo. Mas como ele conseguiu arrastar objetos tão pesados sozinho? Isso permanece um mistério. Você pode pensar que a construção de Leedskalnin não tem nada a ver com as pirâmides, mas parece assim apenas à primeira vista. Se você pesquisar sobre a história de Edward, notará que ele estava muito envolvido em experimentos de rádio e som. Sua casa estava sempre cheia de equipamentos de som, e é difícil até imaginar o motivo. Em uma entrevista, ele ainda adicionou combustível ao fogo da discussão com a seguinte frase: "Descobri os segredos das pirâmides e como os egípcios e antigos construtores usavam apenas ferramentas primitivas para levantar e colocar blocos de pedra pesando muitas toneladas." Ele estava falando sobre uma tecnologia específica, e é provável que pudesse ser a tecnologia de levitação sônica. Mesmo que as pessoas possam ter usado som como método de construção, é muito difícil encontrar vestígios ou pistas para confirmar esse processo. No entanto, as pirâmides foram construídas e podemos vê-la hoje, então algum método de construção foi usado. Vamos tentar pensar que técnica poderia ter sido usada.
Vamos investigar um dos escritos mais populares de Heródoto, o antigo historiador grego. Ele afirmou que os egípcios poderiam ter usado algum tipo de máquina para manobrar pedras supermassivas. No entanto, mover pedras é uma coisa, mas como essas pedras tão uniformes, bonitas e lisas poderiam ter existido? As pedras foram cortadas de alguma forma, mas fazer isso manualmente seria uma tarefa impossível. Aparentemente havia uma oficina especializada, ou pelo menos uma série de ferramentas que os egípcios usavam para receber a pedra para trabalhar. Falando em ferramentas, parece que os antigos poderiam ser tecnologicamente mais desenvolvidos do que nós. Podemos concluir isso por causa do rutênio puro e cromo encontrados há pouco tempo. Eles foram encontrados em uma das pirâmides. O fato é que o rutênio puro é muito inerte em condições normais e pode ser preservado sem alterações por séculos. No entanto, a tecnologia para separá-lo é extremamente difícil. O processo pode falhar facilmente, mas como os antigos conseguiram separá-lo? Ou talvez seja apenas algum tipo de engano. Afinal, o rutênio puro tem usos muito específicos até hoje. Ele é usado em engenharia aeroespacial. Por que os antigos egípcios precisariam dele? Quanto ao cromo, a situação é similar. É impossível encontrá-lo em sua forma pura na natureza. Existe a possibilidade de que também tenha sido criado pelos antigos. Só aqui há muitos fatores contra. O cromo metálico em condições naturais dura muito pouco, então a maneira mais provável de encontrá-lo em amostras antigas é contaminação moderna. No entanto, essa não é a teoria final, e os cientistas podem estar errados. Se tudo isso for verdade, então os antigos possuíam alguma tecnologia sofisticada para cortar metais, assim como seu subsequente processamento para envio à produção. E se considerarmos as pirâmides perfeitas que construíram e como trataram as pedras com perfeição, a tecnologia utilizada por eles seria avançadíssima e muito à frente das que temos hoje. Se você ainda acha que tudo isso é apenas coincidência, lembre-se de que as estátuas dos egípcios têm simetria perfeita. O lado esquerdo do rosto corresponde a 100% ao direito. Fazer algo assim manualmente sem nenhuma tecnologia é irreal. Além disso, os cientistas exploraram os túneis subterrâneos dos serapeus dos egípcios. O que isso significa senão o melhor exemplo de engenharia de precisão? Ponto de vista de Elon Musk. É claro que o tema da vida alienígena, de alguma supertecnologia e da ficção não poderia deixar de ser discutido por Elon Musk, o homem que tem estado no centro das atenções do mundo ultimamente. Vários laboratórios que estudam fenômenos atmosféricos fizeram uma declaração de que as pirâmides egípcias têm um estranho efeito sobre o espaço. A anomalia que surgiu recentemente até lembra a aurora boreal. Os cientistas, é claro, não concordam com as teorias conspiratórias e afirmam que isso não passa de um resultado das altas temperaturas. Mas sempre faz calor no Egito, não é mesmo? Por que então ninguém nunca notou algo assim antes? É claro que essa história não poderia deixar de envolver Elon Musk, que está diretamente ligado ao espaço. O bilionário não enrolou e disse clara e diretamente que, em sua opinião, não somos as únicas formas de vida no universo. Musk tem certeza de que as pirâmides foram construídas por alguma outra civilização. E não se trata do uso de som de gravidade, nem de supertecnologias do passado que, inesperadamente para todos, caíram no esquecimento. As pirâmides foram construídas por alienígenas que, com base em sua experiência centenária, ergueram facilmente essas estruturas como um presente para o antigo povo do Egito. Essas palavras do empresário incomodaram as autoridades egípcias, que imediatamente se pronunciaram respondendo Elon através do Twitter. As autoridades do país o convidaram para visitar sua terra natal e ouvir os argumentos mais importantes de que os fundadores dessa cultura eram realmente os antigos egípcios. O que você acha? A versão de Elon Musk tem algum fundamento? Ou ele fez essa declaração apenas para chamar mais atenção? Diz pra mim nos comentários. Bem, enquanto você compartilha sua opinião nos comentários, eu vou começar a falar sobre os métodos mais realistas de construção que os antigos usavam para construir as pirâmides. Vamos supor que não foram aliens ou um método de levitação sônica. Nesse caso, os egípcios tiveram que levantar e arrastar todos os blocos eles mesmos. Hipóteses sobre esse assunto, aliás, são muitas. Uma delas é uma versão sobre mover blocos em barcos. Em 2013, cientistas encontraram vários documentos descrevendo o cronograma de 40 trabalhadores que foram liderados por um certo Merer. A equipe usou um barco de madeira à vela e movimentou várias dezenas de blocos em uma viagem através do sistema de canais do Nilo, quase até a pirâmide. Por simples cálculos, é possível concluir que, por uma temporada, uma equipe poderia transportar aproximadamente 1000 blocos. Inúmeras pesquisas da área também comprovaram o fato de que naquela época, com alta probabilidade, havia um nível de água mais elevado. A segunda versão é o arrasto dos blocos. Uma das tarefas mais difíceis dos construtores era mover as pedras pesadas. Existe um afresco que mostra 172 pessoas puxando uma estátua de alabastro em um trenó.
O caminho que os trabalhadores seguem é regado, o que facilita o transporte criando um leve efeito de deslizamento. Essa não é a última teoria de como os blocos poderiam ter sido arrastados. Muitos cientistas acreditam que os egípcios usavam principalmente um sistema de polias que é frequentemente encontrado em escavações. O sistema é fácil de entender. Colocando 4 desses dispositivos ao redor de um bloco, os trabalhadores o rolavam com facilidade. Uma empresa realizou um experimento movendo um bloco pesando 2,5 toneladas, exatamente da mesma maneira. Outra teoria do transporte dos blocos é a teoria das rampas. Aliás, Diodoro Sículo aderiu a ela no 1º século a.C. Ele acreditava que os egípcios tinham um sistema de rampa central, nas laterais das quais havia 2 escadas com inúmeras aberturas para os pilares. Usando trenós presos com cordas e postes de madeira nos quais os blocos de pedra eram colocados, os antigos egípcios eram capazes de puxar blocos de alabastro das pedreiras em encostas muito íngremes de 20 graus ou mais. Quanto à extração de outras pedras menores, eles não usavam nenhuma técnica muito diferente de nós. Tudo indica que os egípcios usavam martelos de pedra simples, picaretas de bronze e talhadeiras. Isso é tudo, pessoal. Em qual teoria sobre a construção das pirâmides você acredita? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.